Paz, amados, vamos estar lendo hoje, falando um pouco sobre o livro de Gênesis, capítulo 49. Todo. Eu não vou estar lendo para ganhar tempo aqui, porque são 33 versículos. Então os irmãos depois leiam com calma, meditem em cima. Tá? Vou estar falando um pouco sobre esse livro, mas não vou estar lendo, porque senão vamos perder muito tempo. Vamos estar orando nesse momento para darmos início. Pai, nós te louvamos e agradecemos teu nome por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a tua palavra. Ser conosco, que a tua palavra venha cair em terra frutífera, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém, amado. Gênesis, capítulo 49, ele começa... ele fala os eventos, relatando esse capítulo que se deram, o que aconteceu após Jacó ter abençoado José, adotado Manassés, essas coisas, né? Os irmãos olham lá que eu não vou entrar muito nisso, porque é um texto já bem conhecido. Jacó, ele disse também nesse texto que ele iria fazer saber o que haveria de acontecer com ele nos dias vindouros. Então lá ele chama os seus filhos, senta e começa ali a abençoar, né, a liberar palavras sobre a vida de cada um dos seus filhos. Primeiro as bênçãos, vem as bênçãos sobre os filhos de Lia, está lá do versículo 3 ao 15, os irmãos podem procurar lá. Os primeiros 3 filhos de Jacó com Lia, Rúben, Simeão e Levi, os 3 mais velhos de Jacó. Rúben, ele, apesar de ser o primogênito, ele perdeu esse direito, porque por ele ter cometido imoralidade e ofenderam a sua família. Rúben, ele profanou o leito de seu pai, lá vai estar falando. Eu não vou dar muito detalhe, porque são um texto que dá para uma pregação longa, que nós não temos muito esse tempo, mas olhem lá, que vocês procurem estudar sobre isso, vocês vão ver que Rúben, ele profana o leito de seu pai, por isso que ele fala que ele perdeu o direito à primogenitura. Já Simeão e Levi também foram penalizados por atos que eles cometeram de crueldade. Os 2 irmãos eles promoveram em Siquém, está lá em 49, você vai ver lá. Gênesis 34, se não me engano, eles vão estar falando sobre essa história. Então, assim, a tribo de Simeão, ela acabou se tornando uma das menores tribos. Olha o que aconteceu, tudo que a bênção que Deus deu para ele, o que seu pai, né, fala sobre eles, lá na frente, vai afetar a atitude deles, ela tocou seu pai, e tudo que seu pai declarou foi lá na frente, foi acontecer. Então, Simeão e Levi também foram penalizados por esses atos de crueldade. Que eles promoveram, como eu falei lá, que a tribo de Simeão, ela acabou se tornando uma das menores tribos de Israel. Segundo o censo de Moisés, né, ela é a menor tribo. A tribo de Simeão, ela não foi citada na bênção posterior de Moisés ainda. E também não recebeu herança nenhuma, ela foi separada e na divisão da terra prometida, eles foram dados aos descendentes de Simeão apenas algumas cidadezinhas dentro do território de Judá, dentro do território do seu irmão Judá. Assim como Simeão, Levi também, ele não recebeu o direito à terra, na terra prometida. A tribo de Levi, ela foi espalhada pela terra, recebendo apenas território de outras tribos, um pedacinho de direito a ser sustentado por essas famílias, mas eles não tiveram direito à posse, à terra deles. Mas pela graça, né, de Deus, a tribo de Levi, como todos sabem, eles são os levitas, ela foi escolhida pelo Senhor para se ocupar do culto a Israel. Os levitas se tornaram a tribo sacerdotal.
pela misericórdia de Deus. O próximo filho de Jacó foi Judá. A tribo de Judá ela se tornou a tribo mais proeminente, vamos falar assim, na sequência da história. Judá foi comparado por Jacó a figura, vocês vão ver lá no texto, a figura de um leão. Essa analogia significa força, coragem, essas coisas. Né? A linhagem de rei Davi, para você ver como é que ele diz, força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem de Davi, ela pertence à tribo de Judá. Olha a importância. Tribo de Judá. Logo, Cristo, o Messias, ele também veio da tribo de Judá. Por isso que ele é chamado leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, na prática de Jacó, abençoar Judá, Jacó lhe disse, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Isso está lá no versículo 10, tá? Tem outras coisas aqui, os irmãos podem continuar olhando lá. Depois de Judá, Jacó ele abençoa Zebulon. Zebulon a tribo de Zebulon, ela se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam o seu território. Né? O último filho foi Lia. O último filho de Lia a ser abençoado foi Isacar. A tribo de Isacar foi uma tribo vigorosa, mas assim, tal como a profecia de Jacó, ela acabou se sujeitando ao trabalho servil. Isso aconteceu quando a tribo de Isacar ela falou em expulsar os cananeus do seu território, entre outras coisas. Os irmãos podem procurar mais a fundo isso, e isso só mudou no tempo lá de juízo através de Débora e de Baraque, juízo lá a partir de Juízes 5, mas os irmãos podem olhar lá e ver essas histórias. As bênçãos sobre os filhos das servas que são as concubinas Bilá e Zipa, né? Dan, ele foi comparado a uma semente astuta que derruba inimigos maiores. E de fato foi assim, um dos descendentes dessa tribo foi Sansão. Ele pertenceu à tribo de Dan. Olha como o poder que ele tinha, né? Ele derrubava inimigos bem maiores. Jacó também abençoou Gade e profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos. Mais tarde, a tribo de Gade, ela ocupou um território que tinha por vizinho, Amonitas e Moabitas, esses inimigos, né, históricos do povo de Israel. Estou trazendo um pouco essa palavra, irmão, também vindo para os irmãos saber tudo que vem acontecendo nas tribos e que está acontecendo hoje lá, por que aqueles povos cercados, sobre um pouco o que está acontecendo hoje. Né? Na bênção sobre Ásia, Jacó ele profetizou sobre a fertilidade no território ocupado por sua descendência. Na sequência, Jacó ele abençoa Naftali, comparando sua descendência a uma gazela solta. A tribo de Naftali era ágil, né, e em aspecto militar. E Baraque, ele é um dos descendentes da tribo de Naftali. Depois ele começa a proferir sobre os filhos que ele teve com Raquel. E é aqui que eu quero tocar mais nos irmãos. Aqui os irmãos vão ver a diferença que faz. Na parte final das bênçãos registradas lá em Gênesis 49, tem as bênçãos de Jacó endereçadas a José e a Benjamim. Como está lendo lá? Deixa eu pegar aqui rápido. Ó, 49, versículo 22 fala assim: José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram armadura, e os flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel.
pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos do teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de suas mãos, de seus irmãos. E depois ele fala sobre Benjamim. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então, amados, ele aqui vem, ele começa, como eu falei, lá na parte final, ele começa a registrar as bênçãos de Jacó sobre Benjamim, José e Benjamim, os dois filhos, né, que ele teve com Raquel. O primeiro a ser abençoado foi José, como não lembro, que recebeu em lugar de Rubem o direito à primogenitura. Por isso que José ele não originou apenas uma tribo, mas duas tribos através dos filhos dele, né, que é Manassés e Efraim. A tribo de Efraim ela se tornou a mais importante entre as tribos do norte de Israel. Na bênção sobre José houve grande referência do Senhor, né? Por fim, Jacó ele vai e abençoa a Benjamim, comparando sua descendência aos lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo pequena, né, numericamente falando, ela se tornou muito importante e conhecida nos termos bíblicos por sua bravura militar. Saul é um dos descendentes dessa tribo. Saul ele foi um dos descendentes da tribo, ele era da tribo de Benjamim. Amados, eu não quero me alongar mais aqui, devido ao tempo que já está em 12, mas o que eu quero falar aqui nessa noite, que foi uma palavra que nos impactou durante o final de semana, quando nós estávamos lá em aniversário da minha sogra, em Araruama. Deus é o nosso Pai, né? E aqui, como Jacó ele foi declarando bênção para cada um dos filhos, o que fez a diferença dele declarar bênção para cada um dos filhos foi a atitude dele. Aquele que chamou a atenção mais aqui foi José, pela sua postura, pela sua integridade, pela sua busca por Deus. Então, por muitos momentos, nós estamos ali dentro e começamos a entender. Quem já não fez essa indagação, por que o meu irmão está assim, por que eu estou assim? E nós temos que entender o que nós temos feito para que chamar a atenção do nosso Pai, para que Ele libere sobre nós a sua bênção. O que nós temos feito? Então, nesse momento, eu quero levar você a fazer essa autoavaliação, assim como eu fiz. O que eu tenho feito para que Deus libere as suas bênçãos sobre a minha vida? E lembrando, amados, Deus ele quer sempre o melhor para nós. Assim como Jacó fez ele com seus filhos, pode parecer às vezes duro, mas, amado, tudo que nós fazemos, Deus perdoa, mas existe uma consequência. E aqui seus filhos só estavam, o pai os perdoou, Jacó tinha perdoado ele, mas tudo requer uma consequência, tudo leva a uma consequência. Como eu sempre falo, joga uma pedrinha dentro d'água, você vai vendo a onda até onde vai indo. Por quê? Aquela pedra, tudo que você faz, ela vai propagando. Então, eu quero deixar essa meditação para os irmãos aí. Assim como eu tenho falado, o que nós temos feito para que Deus libere bênção sobre nossas vidas? O que nós temos requerido de Deus? O que nós temos feito para que Deus libere tudo aquilo que Ele tem para nós? Vamos estar meditando nisso nessa noite em nome de Jesus. Amém.